começar agora o meu, o seu, o nosso Era Era podcast! Podcast! E hoje estamos recebendo essa pessoa muito especial pra gente, que é o Bruno Anderson. Ele é pastor da Igreja Real Amor e hoje vamos bater um papo muito especial. Seja bem-vindo, Bruno. Obrigado, Léo. Obrigado, Andréia. Para mim é um prazer fazer parte do Era Podcast. Tenho certeza que vai ser bom demais. Vai ser bom demais. E, Bruno, hoje a gente vai explorar muito de você. Vamos querer saber várias coisinhas aí. Pós-igreja, antes da igreja, vamos querer saber tudo, tudo, tudo. Como você chegou na igreja, se você pensava já em ser pastor, Quadrilha Busca Fé. quadrilha Busca Fé. Vamos querer saber também algumas polêmicazinhas, algumas fofocas gospels que rolam por aí. Vamos Fiquei desvendar fiquei tudo aqui. sabendo que tem um quadro aqui chamando Mandando a Real, né? Mandando a real, Bruno. Trouxemos você justamente para o Mandando a Real. Mas, antes de começar o Mandando a Real, a gente quer saber de você, assim, como foi essa sua experiência? Você já se imaginava ser pastor evangélico, fazer parte de uma igreja, tomar frente de uma igreja? Como foi que isso aconteceu? Que nada, Léo. Eu jamais imaginei que um dia eu seria pastor de uma igreja, né? Até porque eu fugia disso. Pelo contrário, eu falava que eu jamais seria crente. A Andréia está comigo há 22 anos, né? E eu jamais pensei que um dia eu me tornaria pastor, e isso não passava pela minha cabeça. Eu não fui criado num berço evangélico, eu não fui criado com essa atmosfera que hoje nós vivemos, né? Então, para mim, o estar sendo pastor é, de fato, um propósito de Deus na minha vida, porque eu jamais imaginei que um dia eu seria pastor. Mas como tudo isso começou, Bruno? Alguém chegou em você, porque a gente sabe que geralmente tem aquelas pessoas que batem na porta, entregam panfletos, ou param a gente na Oh, rua meu e eis que eu te digo, amor. Deus manda te dizer. Como foi essa sua primeira experiência? Como tudo começou? A minha vida com Deus sempre foi muito louca, Léo. Muito doida. Assim, as coisas de Deus na minha vida sempre foi muito fora da caixinha, né? Por isso que hoje eu acredito que Deus ele se manifesta de várias formas e aí as pessoas querem dizer como que Deus age, né? A Bíblia diz o seguinte, Léo, sabes tu como Deus opera? E comigo foi assim, cara, para você ter uma ideia, a minha primeira experiência que eu tive com Deus, eu estava bêbado. Eu era um bêbado e vivia, como é? Chapado. Encontrei Jesus! Essa é a música do Bruno, minha gente. E aí, gente, olha só, eu tinha bebido todas, né? E eu amo, você me conhece, sabe que eu amo reunir pessoas, amo churrasco, né? Mas antigamente eu fazia isso para ficar doidão mesmo, para ficar louco, bebia muito e eu bebia muito mesmo. Eu tinha um ditado que eu falava o seguinte: quem não aguenta bebe leite. Meu Hoje. Deus. E aí, Léo, Eu tenho que ir pro céu, Léo. eu tinha bebido pra caramba nesse dia, cara, e eu peguei meu carro e decidi ir pra casa. E aí eu tava dirigindo, indo ali pela Estrutural, e aí de repente, cara, eu tava ouvindo um samba, e aí de repente eu ouço uma voz assim, falando assim, Efésios 5:18. Aí eu olhei pro lado assim e falei assim, oxe, acho que hoje eu bebi foi muito, acho que eu bebi demais. E aí, beleza, continuo aí dirigindo, e essa voz novamente fala para mim assim, Efésios 5:18. E aí eu fiquei com aquilo no meu coração, né, falando assim, caramba, bicho, hoje que é isso? Que eu estou ouvindo? E aí, Léo, a Bíblia fala que o Espírito do Senhor levou Jesus até o deserto para ele ser tentado. E hoje, com o entendimento espiritual que eu tenho certeza absoluta que o Espírito Santo me levou até o quarto da minha mãe, que tinha uma Bíblia lá aberta, no Salmo 23. E aí eu fui guiado pelo Espírito para ir no índice. E olha só que loucura, Léo. Eu nunca tinha tido um encontro com a Bíblia. Eu nunca tinha lido a Bíblia, então eu não sabia o que era Efésios. Só que aí eu fui lá no índice e comecei a ver, e aí de repente eu vi, caramba, tem Efésios, velho. E aí aqui dali já, né, já fiquei assim, caramba, o que está acontecendo? O que está rolando aqui? E aí eu venho de um berço católico, né? E eu fiz catequese e tal. E na catequese eu aprendi que os números grandes eram os capítulos e os pequenos eram os versículos, né?
Então eu falei assim, cara, Efésios 5:18 deve ser capítulo 5, versículo 18. E aí fui lá, folheando a Bíblia. Quando eu cheguei lá no livro de Efésios, que eu vi o capítulo e o versículo, está escrito o seguinte: não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito Santo. Uau. Muito forte. E aí, cara, eu peguei, né, e fiquei extremamente impactado e comecei, sei lá, a me emocionar. Peguei meu celular e liguei para Andréia. Liguei para Andréia e falei assim, amor, o que está acontecendo comigo? Eu estava vindo para casa e ouvi uma voz falando Efésios 5:18, e aí ela brincou comigo, né? Falou, você bebeu? Aí eu falei, bebi, mas não é isso não. E aí fui contar para ela, né, o que tinha acontecido. E aí ela se emocionou do outro lado também. E aí ela virou para mim e falou assim, amor, Deus falou com você. E aí eu falei assim, mas que conversa é essa, cara? Que Deus falou comigo? Porque até então, Léo, eu acreditava que Deus era um velho barbudo que estava sentado num trono e que jamais poderia falar com alguém. O né? velho do Rio, gente. Ele achava que Deus era o velho do Rio. E aí eu falei para ela, né? Falei assim, não, amor, que conversa é essa? E ela começou, e ela chorando, falou assim, amor, Deus falou com você. E aí eu tenho certeza que a partir dali, Léo, começou uma história de Jesus comigo. Legal. Uma E nova história Deus Deus tem pra mim. Um novo tempo. eu queria até ouvir da Andréia aqui agora, já que a gente está conversando sobre isso e você tocou nesse ponto. Eu queria ouvir da Andréia sobre essa ligação. Como foi, Andréia, receber essa ligação do Bruno ali, bêbado? Mais uma ligação, você achou que ele ia se declarar para você? Porque homem, quando bebe, você sabe que liga para mulher, liga para ex, começa a se declarar. Como foi assim, essa ligação do Bruno? Rapaz, eu tenho certeza que eu vou ter uma... Como é que é? Um muro daquele cravado de pedra que os apóstolos vão ter por causa do Bruno. Boa. Porque assim, ele bebia, ele ficava chato demais, moço. Você tá doido. E muito teimoso, sabe? E aí, a hora que ele me ligou, aí eu falei, você bebeu? Porque eu já esperava, né? A encheção de saco. Ele não se declarava, não. Ele se declarava ação, graças a Deus, né? Graças a Deus. E aí, Deus de aliança, Deus Deus de de promessas, promessas. Deus que não é homem para mentir, querido. E aí, quando ele ligou e me falou isso, eu fiquei de cara com Deus, assim, sério. Porque na minha cabeça, Deus estava dentro de uma caixinha. Deus não falava com quem estava bêbado nessa época. Hoje não, né? Já aconteceu tanta coisa que eu já tirei Deus da caixa. Mas nessa época, para mim, Deus estava dentro dessa caixa. Então, oxi, como assim? Deus falou com o Bruno bêbado. E eu sabia que ele estava bêbado porque eu conhecia bem já, né? Já tinha muitos anos de namoro. E aí, quando ele me ligou, eu falei assim, cara, é propósito de Deus mesmo. Até hoje, né, amor? Eu sempre falo que eu estar com o Bruno é muito propósito de Deus, porque ele foi o único homem assim que fez umas coisas comigo assim que para mim era inadmissível assim. Não é nada de violência, nada disso não. Coisa minha mesmo, crença minha, né? Tipo assim, ele queria sair para um lugar, aí eu não queria ir, aí ele falava assim, tu não quer ir, problema é seu, eu vou. Desse jeito, E aí velho. é interessante, Léo, voltar um pouquinho à história, porque quando eu tive essa experiência com Deus, a gente já tinha mais de 4 anos juntos. A Andréia já tinha voltado para Jesus. Por quê? Porque eu tinha conhecido a Andréia estava desviada. Hoje eu tenho certeza absoluta, Léo, que a Andréia desviou para me conhecer. Porque assim, a gente vê o quanto que o propósito de Deus nas nossas vidas é poderoso e se encaixa, né? Então assim, comecei a namorar com a Andréia por uma brincadeira. Era a final do Flamengo e Vasco, Copa do Brasil, e eu fui para a casa do primo dela, assim, porque eu ia comprar a camisa do Flamengo, a loja do Flamengo estava fechada. Aí minha mãe falou, não, vamos lá para um churrasco, lá na casa de uns amigos.
que eu tenho e depois você, na hora que der o horário, você vai lá para a loja do Flamengo e compra. E aí eu cheguei na casa dos amigos da minha mãe, que era um primo da Andréia. E lá a gente começou, Da minha mãe, né, na lá a verdade. gente começou a conversar. O primo dela chegou e falou assim, cara, vem cá, eu vou te apresentar a minha prima mais gata. Eita! E eu acostumado, né, com samba, com pagode Oxe, meu filho, me e tal. respeita. E aí eu falei, oxe, manda, vamos lá, vamos lá. E, cara, quando eu vi a Andréia, meu irmão, Léo, eu tinha 18 anos. E eu com Um 18, avião do forró. eu com 18 anos, eu parecia um menino de 16 anos, cara. Né? Então eu era muito novinho. A Andréia é 3 anos mais velha do que eu. E mulher sempre amadurece falar? mais rápido, né? Precisa. Amadurece mais rápido. Então, assim, a Andréia já era um mulherão e tal. E aí, quando eu vi a Andréia, eu falei assim, bicho, aonde que uma mulher dessa vai dar mole pra mim? Nunca, né? Só que aí acabou que eu fui comprar a camisa do Flamengo, a gente só se conheceu lá, deu 3 beijinhos e tal. E dentro de mim eu falei, cara, essa mulher nunca vai se interessar por mim, né? Não, até hoje eu não entendo como que foi que rodou. E aí, cara, o que aconteceu? Eu fui comprar a camisa do Flamengo e a Andréia ficou lá brincando com minha mãe zoando ela zoando minha mãe, e a Andréia chamou minha mãe de sogra. Meu pai ouviu, me ligou. Pronto. Falou assim, olha, Bruno, volta pra cá, porque aquela menina que tu conheceu já tá chamando sua mãe de sogra e tal, não sei o quê, papapá. Era uma Aí eu brincadeirinha, gente. Aí eu falei assim, pai, que onda, nada, estão brincadeira, tá de brincadeira. Aí um outro amigo pegou o telefone, falou, não, Bruno, vem pra cá, não sei o quê. Aí minha mãe pegou também o telefone. Aí quando eu vejo, quem pega o telefone? Andréia. Falei, me dá esse telefone aí, velho. Deixa eu falar com esse menino aí. É um menino mesmo. E aí Eu Andréia... falei, oxe, garoto, tu não tá acreditando, não? Aí a Andréia falou pra mim assim, ué, você não tá acreditando, não? Aí eu todo sem graça, velho. Dei uma gaguejada. Eu falei, não, mas é porque a galera brinca demais e tal, não sei o quê. E aí, assim, resumindo, porque a história é muito grande, a gente começou a namorar naquele dia, 11 de junho de 2000. Né? Nós já estamos há 22 anos juntos, graças a Deus. E a gente começou a namorar de uma forma, por uma brincadeira. E estamos aqui, né? E aí... depois de 4 anos, cara, mais ou menos, a Andréia decidiu voltar para Jesus. E aí ela sempre fala, né, que virou para mim e falou assim, como é que foi, amor? Que a banda agora, como é que é? A banda agora toca em outro ritmo. Se você quiser, bem. Se você não quiser, vaza. Ela falou desse jeito para mim. Só que hoje, Léo, eu compreendo assim, o quanto, cara, que Jesus usou a Andréia na minha vida. Né? Porque assim, ela nunca foi uma crente chata, né? Pelo contrário, ela se posicionou Viu, gente, e falou como assim, falou? olha, eu a partir de hoje eu tenho uma escolha. Eu vou voltar para Jesus, eu tenho a minha vida agora com a igreja e tal, as minhas programações eu não abro mão. E se você quiser aceitar, bem, se não quiser aceitar, né? Como ela falou, vaza. Só que ela nunca me obrigou a estar na igreja com ela, entendeu? Então isso foi que chamou muito a minha atenção. Porque eu falava assim, bicho, cara, a menina vai para a igreja, vai para o culto. Na maioria das vezes ela saía da igreja, ia lá para onde eu estava. E eu falava, caramba, bicho, essa menina é diferente, né? E aqui dali começou a chamar a minha atenção. Até que eu tive essa experiência com Deus que eu contei para vocês, né, de estar bêbado e tal. E a partir dali, a Andréia começou a falar de Jesus para mim, cara. De uma forma muito tranquila, sabe? Sem colocar Jesus goela abaixo e tal, entendeu? Só que chegou um determinado momento, a Andréia falou assim, cara, eu quero Jesus e o Bruno pode atrapalhar a minha história com Jesus. E ela decidiu fazer um propósito, né, amor? Como é que foi esse propósito? Eu fiz um propósito de 30 dias. Aí eu falei assim, Deus, ó, ele vai atrapalhar a gente. É porque a Andréia estava Porque tão apaixonada. eu me reconciliei, não foi por causa de tragédia, não foi por causa de dor, não foi por causa de nada, porque eu estava com saudade do Espírito Santo mesmo. E aí eu sabia que se eu tivesse alguma coisa, um relacionamento, por exemplo, ia me atrapalhar muito, porque eu já tinha tido uma vida com Deus, então eu sabia que ia me atrapalhar.
E aí eu falei, Deus, ele vai atrapalhar a gente. Então, já que ele vai atrapalhar a gente, mas o Senhor sabe que eu gosto dele demais. Eu vou fazer um propósito. Por que que eu resolvi fazer esse propósito? Porque eu estava com ele debaixo de uma palavra. Só que como eu estava assim, era muito sentimento envolvido. Aí, sabe aquele medo de que, ai meu Deus, será que é Deus mesmo? Será que não é? E tal. Então, aí, o que que eu fiz? Eu falei, não, eu vou fazer um propósito para Deus falar comigo. E aí, eu falei, Senhor, se em 30 dias o Bruno não me chamar para ir na minha igreja, eu largo ele, e aí eu esqueço e vou, E aí, vou amor, embora. é importante falar, porque assim, Léo, esse propósito não foi um propósito comum. Nessa época era impossível. É. Era impossível eu E- chamar ela para ir para Ele um já tinha culto. falado que era impossível ele virar crente. Eu ir para um culto? Nunca passava isso na minha Até cabeça. porque ele já relatou aqui que falou que jamais imaginaria. Eu não vou ser crente, eu não É. quero ser evangélico, Eu nem falava- venha com Ixi, esse ele negócio era de crente pra resistente mim. demais. Eu falava isso para ela sempre, entendeu? Em brigas, a gente já brigando. Teve um dia que eu apontei o dedo para ela e falei assim, ó, eu nunca vou ser crente. Você tá me ouvindo? Nunca vou ser crente. Aí, Léo, ela pegou meu dedo, apertou meu dedo. Quem conhece a André sabe como é que é, né? Um doce. Aí virou para mim e falou assim, hoje você me deu a prova que você vai ser crente e um dos mais enjoados que eu já conheci. Pronto, aí, ó, gente. E tá aí. E aí, cara, eu fiquei sem reação nesse dia, velho. Porque eu falei assim, bicho, o que essa menina tá falando, velho? Mas aí, enfim, cara, ela fez esse propósito de 30 dias. No 24º dia, teve um casamento de um amigo meu, que na verdade é primo, a gente se considera primo do César. E aí foi um casamento evangélico, cara, assim, com muita presença de Deus. Foi lindo o casamento deles. E aí, nesse dia, cara, a gente estava na mesa já jantando, assim, ó, né? Já tinha terminado a cerimônia e tal. A gente estava jantando. Aí ela do meu lado, eu virei para ela e falei assim, amor, amanhã quero ir lá na sua igreja, no culto. Aí ela olhou para mim assim e falou assim, repete. Aí eu falei, eu quero ir lá no culto amanhã na sua igreja, vamos? Aí ela, repete de novo. Aí eu falei, caraca, bicho, eu tô falando que eu quero ir no culto com você. Aí, bicho, ela levantou da mesa, chorando, em prantos, em prantos, em prantos. Aí minha mãe, que é puxa-saco dela, né, até hoje, virou, o que foi que você já fez com a Andréia? Aí eu falei, nada, mãe, eu só falei pra ela, eu só falei pra ela que eu queria ir no culto com ela. E aí, Léo, ela saiu correndo lá pro jardim do salão de festa e chorando muito, velho, muito, muito mesmo. Aí eu peguei nela e falei assim, amor, o que foi? E ela chorando, falando assim, amor, eu vou te falar algo. Só quero que você entenda que eu estou muito feliz. E eu, tipo assim, né? Como assim, feliz chorando? Aí eu falei, mas como Ué, assim? Gente, eu sou igual a Bíblia, é loucura. Como assim? Você está feliz? Aí ela falou assim, amor, só quero te dizer que eu estou muito feliz. E eu não vou te falar o porquê eu estou feliz, porque você não vai entender. Porque eu não entender, Léo. Esse negócio de propósito, de Deus falar, de Deus trazer revelação, eu não entendi, eu não entenderia. Por isso que eu falo, ela sempre foi muito sábia para poder me conduzir para hoje eu estar no propósito que eu estou hoje. Entendeu? E aí, cara, foi uma resposta de Deus para ela, né? Porque ela sabia que a partir dali ela poderia sim se jogar e construir uma história comigo, né? E aí depois de quanto tempo a gente casou? Ixi, Depois de 1 ano e pouquinho, né? Mais não, ou foi menos. uns 2, eu acho. Quase 2 anos, aí a gente casou, né? Aí casamos, mesmo assim casado, Léo. Não aí, foi 2 não, foi menos. 1 ano e pouquinho. É. 1 ano e pouquinho. Aí casamos, mesmo casado, eu ainda não tinha decidido firmar, estar na igreja e tal, nada disso. E aí foi uma das coisas também que impactaram a minha vida. Por isso que eu falo, na minha história, Jesus sempre foi muito doido. O irmão do César, que eu falei do casamento, né, que foi a resposta para a Andréia, o irmão dele um dia virou para mim e falou assim, Bruninho, vamos num culto comigo? E esse cara é o Hugo, cara. Eu louvo a Deus pela vida do Hugo também, porque o Hugo, desde a adolescência, cara, sempre falou de Jesus para mim.
E aí ele ia ter um evento lá na igreja dele, ele falou, vamos lá na igreja? Eu falei, vamos. Primeiro culto que eu fui. Eu tinha ido apenas numa vigília, entendeu? Mas culto mesmo, numa igreja, foi a primeira vez que eu pisei num culto. E aí eu tô lá no culto, né, meio assim, olhando, observando, né, primeira vez. Só que começou, cara, uma adoração da Ludmilla Ferber, que é aquela música, Sopra Espírito de Deus neste lugar. Léo, eu senti um fogo, cara. Quando eu vi, eu já tinha caído, e eu caí já falando em línguas, cara. Primeiro culto da minha vida. Eu não tinha aceitado Jesus, cara. Eu não tinha levantado minha mão, ido lá na frente. Só que é isso que eu quero falar para as pessoas. Deus, ele opera da forma que ele quiser. Olha da forma que ele fez comigo, cara. Jesus me batizou com o Espírito Santo antes mesmo de eu aceitar Jesus. Então, como que eu posso impedir das pessoas hoje em dia se chegar até Ele? Pelo contrário, a Bíblia diz, vinde a mim a todos. É por isso que eu acredito hoje em dia, Léo, que evangelho é para todo mundo, cara. Igreja é para todo mundo. Amém. Muito legal, muito bom te ouvir, Bruno. É um testemunho, assim, muito inspirador, porque, como você relatou no início pra gente, você jamais imaginou ser crente. Você não queria, na verdade, você falou que não queria. E aí Resistente. Deus cruza o seu caminho com o da Andréia ali, e com muita sabedoria ela sabe de conduzir para esse propósito lindo que você cumpre hoje, que é aqui na Real Amor, né? Esse propósito de ser pastor, de cuidar de outras pessoas, de fazer com que essas outras pessoas tenham essa experiência que você teve. E isso é muito legal. E Muito é bom, só o cara. Espírito Santo mesmo, né? É por isso que a gente não pode estar numa posição que não é a nossa. Porque a nossa posição, Léo, é de você mostrar Jesus para as pessoas. Agora, as pessoas aceitarem esse Jesus, é só esse Espírito e é só Ele que pode. E muitas vezes, né, as pessoas querem, porque querem, empurrar goela abaixo um evangelho, Sim. Deus, Jesus, e não é por força, não é por Uhum, violência. É o isso. Espírito Santo que convence, sabe? Eu acho que o papel principal é esse que você fez. É ser exemplo, é ser amor, sabe? E eu acho que isso faz com que o Espírito Santo Eu comece ali vou, a eu trabalhar. vou te falar, Léo. A Andréia, cara, ela teve esse papel fundamental na minha vida. Porque, assim, é, ela nunca me obrigou. E, assim, ela fez umas coisas muito doidas, sabe? Tipo, eu fazia altos frevo em casa. Mas frevo pesado mesmo, assim, de muita bebida, muita farra, de começar na sexta-feira, terminar só no domingo, né? E a última festa que eu fiz, nesse molde, desse frevo, a André, sabe o que ela fez? Ela subiu, eu fiz lá na casa da minha mãe, né? A casa da minha mãe é de pavimento, e ela subiu lá para o quarto, lá em cima, e começou a orar. E começou a declarar, falando assim, Deus, essa é a última festa que o Bruno faz, Nesse modelo aqui. nesse modelo. O ano que vem ele pode fazer uma festa de arromba, mas o Senhor vai ser glorificado nesse lugar aqui. Agora, dessa aqui é a última vez. Tá ouvindo, né, Satanás? Porque, né? Tem que ser ele. E aí, assim, ela nunca pagou sapo para mim, entendeu? Ela nunca falou assim, você tem que parar de beber. Ainda fiquei lá no frevo, E conversando, ainda ficava, conversando. cara, ainda ficava do meu lado, sabe? Com os meus amigos. Não, nunca bebeu, a Andrea nunca bebeu, né? Mas ela estava ali comigo, sabe? Respeitando a minha escolha, né? Porque hoje eu entendo que, cara, eu poderia ter feito essa escolha há muito tempo atrás. Porque hoje eu sou apaixonado por Jesus, cara. Então eu olho para pessoas que têm oportunidade, por exemplo, como hoje eu tenho o nosso filho. Cara, como eu queria que a minha vida fosse assim, desde criança, sabe? Já na presença de Deus, né? Vivendo tudo que hoje eu vivo, porque, cara, eu não troco isso por nada. Não existe festa, não existe frevo, não existe bebida, sabe? Que preencha hoje tudo que eu tenho, cara. Então hoje
eu não deixei de curtir, né? Hoje eu continuo fazendo as mesmas coisas, fazendo as mesmas festas, só que diferente. Eu não preciso de bebida para poder suprir uma carência minha, né? Ou talvez uma timidez, porque muitas vezes eu bebia para poder se soltar, e eu bebia para poder fazer parte da galera. Hoje eu não preciso nada disso, cara, né? Existe algo que é o Espírito Santo que me preenche e que me faz feliz, né? Então, hoje eu glorifico a Deus, cara, por tudo que eu tenho vivido. Interessante de você falar isso também, Bruno, é que muitas vezes a gente vê nas redes sociais, na internet, quando as pessoas começam a contar testemunhos, essas coisas, muita gente fala: ai, mas mulher não é clínica de reabilitação, mulher não é como é o AA, Alcoólatras Anônimos lá, mulher não é clínica de reabilitação, mas a Bíblia fala, ela tem um trecho que ela fala que a mulher sábia, ela edifica o seu lar. Sabe? Você vê que por mais que a mulher não seja uma clínica de reabilitação, se ela tiver sabedoria, ela consegue transformar aquele ambiente lá. É. Assim, só questão de violência, que é outro, né, outro patamar, vamos dizer assim. Que aí é outra coisa que você tem que se portar de outra forma, né? Pensar de outra forma. Mas, em relação a isso, o que eu quero deixar bem claro é que, assim, em tudo eu tinha uma palavra de Deus. Entendeu? Eu não fiz isso e não entrei nessa assim, não, porque eu quero e pronto. Porque é um preço muito alto, muito. Hoje vocês veem ele aqui, é aquela história de que quem vê cara não vê close, não vê mesmo. Quem vê close ali não vê o corre que tem por trás, né? Não vê. Olha, quem vê cara não vê close é ótimo, né, minha gente? Quem vê close não vê o corre. Então, assim, porque o preço é muito alto, muito, muito alto. Então, assim, se não fosse Deus me fortalecendo mesmo, porque eu lembro bem que o Senhor me falou a respeito dele, porque eu orava muito, né? E aí Deus me mostrou o Bruno hoje, do jeito que ele é hoje. E aí ele me perguntou se eu estava disposta. E porque eu não queria ele atrapalhar a gente, eu já tinha falado. E aí eu falei, tá, tudo bem, mas a única coisa que eu peço para o Senhor é uma coisa só. Que o Senhor me dê forças para eu conseguir suportar tudo que vem, porque eu sei que não vai ser fácil, porque eu conhecia ele, eu sabia o jeito que ele era, sabe? E além desse esquema de bebê, de amigo e tal, o jeito que ele era, a personalidade dele, né? Então, assim, eu sabia que ia ser bem, não é que é dolorido, mas porque assim, Desafiador. porque eu não sou gente. Entendeu? E aí ele também não é gente. Aí tu imagina uma que não é gente com outra que não é gente, né? Só Deus mesmo. Só Deus. Só Deus. Só Deus. Então, assim, por isso que eu falo que Mas e o Bruno... fala para as pessoas, amor, o que Deus falou para você, que eu acho muito incrível, né? Que você falou assim, pô, Deus, tá de brincadeira, é? Quando ele falou que se você queria sim. essa missão. Deus falou para mim assim, que eu falei, não, ele vai atrapalhar a gente e tal. Como eu falei, né? Eu já tinha tido uma vida com Deus, então eu sabia que um relacionamento ia atrapalhar o meu relacionamento com Deus, para eu reaver esse relacionamento, né? Porque recomeçar é muito pior do que começar. E aí, Deus falou comigo, me mostrou ele e tal. Eu falei, mas ele vai atrapalhar a gente. Ele falou assim, ué, mas eu estou perguntando, você quer? Porque se você não quiser, eu dou essa missão para outra. O senhor quer? Eu dou essa missão para outra. Falei, o senhor está de sacanagem, né, Jesus? Porque o senhor sabe que eu sou arriada pelo cara, aí o senhor vem e fala essa gracinha que vai dar a missão para outra.
Então, né? Fazer o quê? Vamos. Né? E é como diz aquela nossa amiga pastora lá. Olha o que o amor me faz, me deixa sem saber como agir. Oh. Estamos encerrando aqui o nosso primeiro bloco. Já já voltamos com mais bate-papo e o Bruno mandando a real para vocês.